Olá pessoal, estou aqui para poder apresentar para vocês o projeto Coração de Papel. Esse projeto começa com uma carta aos pais e responsáveis dos alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental da rede municipal de Cabo Frio. Senhor responsável, durante esse período de confinamento, sentimos como nunca a necessidade de nos comunicarmos, seja para ter notícias de uma pessoa ou simplesmente para conversar. Nós adultos sentimos essa necessidade, não é verdade? Com os nossos filhos não é diferente. Quem possui um telefone e teve a possibilidade de colocar o filho em contato, o filho ou a filha em contato com outras pessoas, pôde observar que esse é um momento muito prazeroso, principalmente para as nossas crianças e jovens que estão vivendo uma situação que nunca imaginaríamos. Quem não gostaria de compartilhar um pouco de sua vida com seus amigos ou outros parentes que não estão próximos por causa da pandemia do Covid-19? A proposta que fazemos é de propiciar seu filho ou sua filha o contato com outras pessoas e, ao mesmo tempo, desenvolver algumas competências educacionais por meio de um conjunto de atividades do projeto Coração de Papel. Nas atividades propostas, queremos que ele se conecte com seus pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos sobre o isolamento imposto pela pandemia. Por meio de um questionário, também propomos que faça uma mensagem e cultive uma semente ou uma planta para oferecer a alguém querido como meio de demonstrar seu afeto, já que, por enquanto, não se pode abraçá-lo presencialmente. Deste modo, o aluno estará desenvolvendo seus conhecimentos em vários componentes curriculares, de modo prático e contextualizado, dentro da perspectiva de formação integral do ser humano. Em relação ao isolamento social, a pandemia de Covid-19, pedimos que o aluno responda o questionário a seguir. Nesse questionário, vocês irão completar, na questão número 1, o nome completo de vocês. Número 2, quantos anos vocês têm? Número 3, em que bairro vocês moram? Há quantos dias está em distanciamento social por conta da pandemia? Por conta da pandemia Covid-19, entre 15 e 45 dias, mais de 60 dias, entre 45 e 60 dias, ou não está em distanciamento social. Caso você esteja em distanciamento social, o que você acha? Concorda? Acho importante colaborar na não disseminação do coronavírus? Discordo. Acho que por não fazer parte do grupo de risco, deveria continuar normalmente com as minhas atividades. Concordo parcialmente. Acho que deveria reduzir apenas algumas atividades. Para mim é indiferente. Não sei opinar sobre isso. Na questão número 6, quantas pessoas residem na sua casa? Quantas pessoas da família estão conseguindo manter o distanciamento social? Todas as pessoas da família, eu e meus irmãos, só eu ou ninguém da família. Caso você esteja em distanciamento social, como está sendo esse momento para você e sua família? Estamos todos em harmonia e a pandemia está nos aproximando. Estamos com alguns conflitos que existiam antes da pandemia. Estamos com muitos conflitos.
que existiam antes da pandemia, estamos com alguns conflitos que já aconteceram ou pioraram pela proximidade diária da convivência originada pela pandemia. Estamos com muitos conflitos que se dão ou pioram pela proximidade diária da convivência originada da pandemia. Caso você esteja em distanciamento social, o que você mais sente falta? Vocês sentem falta da família, de algum parente da família, da escola, dos amigos, das brincadeiras, de poder passear? Então, vocês vão escrever aqui nessa linha, de forma bem resumida, o que vocês estão sentindo falta. Você usa rede social? Sim ou não? Caso use, indique a mais usada durante a pandemia. É o Facebook? É o WhatsApp, Instagram, YouTube, e-mail, Twitter? Quanto ao uso das redes sociais, comparando ao período anterior à pandemia, você acha que está usando mais, menos ou igual? Caso tenha usado as redes sociais durante a pandemia, é para quê? Para ver notícias, falar com amigos, falar com os membros da família, assistir a vídeos e filmes ou jogar. Caso você esteja em distanciamento social, você tem sentimentos que surgiram ou se intensificaram nesse momento? Poderia escrever? Que tipo de sentimentos são esses? Vocês se sentem tristes, ansiosos? Como que vocês estão? Você associa esse sentimento à pandemia? Sim ou não? Ou não teve nenhuma mudança? Qual a sua percepção geral sobre a pandemia do coronavírus no Brasil e no mundo? O que vocês acham dessa situação, desse vírus que entrou aí na nossa população mundial? Você acha que a pandemia mudará a sua vida de alguma forma? Sim ou não? Sobre uma possível mudança em sua vida após a pandemia, você acha que sua vida mudará para melhor, pior ou minha vida não mudará, continuará igual? Se você acha que mudanças aconteceram, pode citar algumas? Na questão número 20. Manter o contato com os amigos ou parentes é importante nesse momento. Que tal você fazer uma mensagem para uma pessoa de quem você está sentindo falta? A sua mensagem pode ser um poema, uma carta, um vídeo, uma música. Use e abuse da criatividade. E junto com essa mensagem, com esse poema, com essa carta, com esse vídeo ou com essa música, vocês podem preparar um presente vivo. Ué, como assim, tia, um presente vivo? Junte a esse presente o quê? Um vasinho com uma planta, uma florzinha, decore esse vasinho, enfeite, ou então plante uma semente, pode ser numa garrafinha PET, num copinho plástico, num potinho de plástico, enfeite e dê de presente para essa pessoa que vocês gostam muito. Já que estamos falando de plantas, aprender ciência é aprender a ser investigador e questionador, não aceitando qualquer explicação sem comprovação. Pois bem, você já deve ter ouvido e estudado muitas vezes sobre germinação. Então desafio você a explicar o que é isso. Vocês vão explicar o que é germinação com suas próprias palavras. Não vale consultar o Google. Vocês estão vendo esses links azuis aqui embaixo dessas gravuras? Sempre é importante quando vocês forem realizar alguma atividade que vocês pegam na plataforma ou que está na apostila, vocês podem pesquisar, porque sempre vai ter alguma coisa interessante para vocês descobrirem. Vocês vão aprender a ser investigador e questionador, tá bom?
Antes da gente responder a questão da germinação, nós vamos relembrar um pouquinho de onde vêm as plantas. De onde vêm as plantas? Essa vai ser uma pergunta que nós vamos responder lá embaixo, no final dessa atividade. Antes de responder as perguntas acima, recorde as partes da planta, completando o quadro ao lado. Aqui nesse primeiro quadrinho, nós temos a setinha indicando a folha. Aqui nesse segundo quadrinho, ficou aqui embaixo do vídeo, nós temos os frutos. Aqui nesse terceiro quadrinho, nós temos as flores. Esse quarto quadrinho, nós temos o caule. Essa hastezinha daqui, que depois vai formar os galinhos, é o caule. E essa parte daqui são as raízes. Agora vamos fazer uma experiência. Pegue uma semente de feijão, coloque de molho em água por 5 minutos. Depois que passar esses 5 minutinhos, vocês vão abrir a semente e vão observar o que tem dentro dessa semente. O que você vê? Se possível, faça o mesmo com uma semente de abóbora, vagem, melancia, laranja e etc. Olhe com atenção e responda. Em quantas partes a semente se dividiu? Encontrou alguma coisa diferente em uma das partes? O que? Desenhe a semente que você pesquisou, mostrando o que observou de diferente em uma das partes. Então, nesse quadradinho, vocês vão desenhar o que vocês observaram dentro da semente. Dica: confira o seu desenho com a ilustração ao lado. Essa daqui era a semente de um feijão que esse menininho fez a experiência, deixou 5 minutinhos a semente na água, depois ele abriu a semente. Olha o que ele descobriu. Dentro da semente tinha esse raminho aqui, tá vendo? E do lado de fora ela permaneceu igual. Depois ele plantou a semente. O que aconteceu? A semente foi crescendo, criou raiz, criou caule. Esse caule ele rompeu a superfície da terra, ela cresceu mais um pouco e depois começaram a nascer as folhas. Então, teve todo um processo. Aqui também tem outro link, vocês podem clicar nesse link para descobrir aqui também. Então, o que é ser cientista? Ser cientista é ser curioso, é ser pesquisador, é ser investigador, é pesquisar e comprovar a experiência. Então, ser cientista é fazer ciência. Então, vocês podem colocar aqui com as palavras de vocês, tá bom? Agora, nessa parte daqui, nós vamos ter outra atividade interessante. Já que chegamos até aqui com esse assunto, temos uma proposta. Que tal fazer a experiência da germinação? Você vai precisar, para essa experiência, um recipiente transparente, de preferência que seja de plástico. Pode ser uma garrafinha PET, pode ser um potinho transparente, pode ser um copinho plástico, porque o vidro pode quebrar. Papel toalha ou papel higiênico. Se não tiver papel toalha em casa, pode também usar um pouquinho de algodão. Sementes de feijão, de feijões e água. Então, para fazer essa experiência, vocês vão colocar algumas toalhas de papel até a metade do pote, despejar um pouquinho de água. Depois, coloque a semente bem perto da parede desse potinho.
mais um pouco de papel para a água umedecer. Depois coloque perto da janela e acompanhe a mágica da germinação. Vá colocando água aos poucos todos os dias. Acompanhe e registre por 7 dias com desenhos a sua experiência. Então, no primeiro dia, vocês vão anotar o dia que vocês começaram a experiência. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia. Pode colocar a data. Depois vocês vão começar a fazer os desenhos do que aconteceu. Depois que vocês fizerem essa experiência, vocês vão observar e responder essas perguntas. Todos os feijões germinaram? Quais os cuidados que você teve com os feijões? Eles receberam água e luz necessária? Você acha que as sementes são importantes? Por quê? Então, geralmente os feijões eles germinam. Alguns pode ser que não, se a semente não estiver muito boa. Cuidado que a gente deve ter com esses feijões. Cuidar da semente para ela produzir o fruto, né? E colocar ela para pegar um pouquinho de água, molhar um pouquinho, né? E pegar um pouquinho de luz do dia, do calor do sol. Você acha que as sementes são... Será que é importante a semente receber água e luz necessária? É importante, porque isso daí vai fazer com que elas se reproduzam e nasce uma nova planta. Você acha que as sementes são importantes? Por quê? Todas as sementes elas são importantes porque elas vão dar origem a uma nova planta. E elas são importantes por quê? Porque as sementes de algumas plantas vão trazer alimentos para a nossa vida, para a nossa saúde, que é importante para a nossa saúde, para o nosso desenvolvimento. Algumas sementes vão trazer alimentos como feijão, como arroz, como a batata, como a cenoura, como a salsinha, cebolinha e outros tipos de alimento. Outras sementes vão trazer frutas, algumas frutas, como a uva, morango, outras como a maçã, pera e etc. E também tem outras sementes que não vão produzir nem alimento, nem fruto. Por quê? Porque vai só produzir flor e vai ficar na natureza. É importante essas sementes que ficam só na natureza? Também é importante, porque elas vão ajudar a deixar o ambiente agradável, vão produzir as flores, que são importantes para os animais. Alguns animais se alimentam lá do pólenzinho que tem nas flores, como é o caso das abelhas. Outras sementes vão produzir árvores, que vão produzir sombra, um ar fresco, vão purificar o ar que a gente respira. Então, as plantas produzidas pelas sementes também são muito importantes. Agora, respondo a pergunta da questão 22. De onde vêm as plantas? Essa é muito fácil, porque nós já observamos a semente, já observamos o processo da germinação. Então, de onde vêm as plantas? Das sementes. Agora, mas será que todas as plantas nascem do mesmo jeito? Ou existem outros modos? Esse é um assunto para quem é curioso e tem o espírito de cientista, não é? Então, vocês já têm até a resposta. Então, vou explicar aqui para vocês. Algumas plantas, elas nascem de semente. Outras plantas nascem na água. Outras plantas, quem faz o transporte dessa semente é o vento, que desloca a semente de um lugar para o outro, e os animais, como a abelha, os pássaros, que pegam aquele pólenzinho que tem lá no miolo das flores e às vezes eles deixam cair esse pozinho na terra, ou como um passarinho que deixa cair a sementinha do alpiste na terra. Então, vai nascer uma outra semente, vai nascer outra planta a partir daquela semente que foi caída ali na terra. E outras plantas nascem da própria natureza. Agora,
nós vamos voltar lá naquela questão da germinação. Aqui, ó. Então, o que é germinação? Germinação é o processo do nascimento das plantas a partir da semente. Então, por hoje é só. Nossa aula termina aqui.